E aí, gente, bom dia, tarde, noite. Finalmente chegamos na parte de termodinâmica. Vamos começar o primeiro dos 3 capítulos lá do livro do Halliday que a gente vai estudar sobre termodinâmica. O primeiro deles é temperatura e calor. Então, o que a gente vai ver nessa unidade? Primeiro, a gente vai começar definindo o que é temperatura. A gente vai comparar isso com calor, porque normalmente no nosso cotidiano você usa os dois termos ali, às vezes, muitas vezes, para falar da mesma coisa. Em física, calor, por exemplo, tem uma definição muito diferente da que a gente usa no nosso cotidiano. Depois a gente vai falar de dilatação térmica. Então, essa figurinha aqui, ó, tá mostrando trilhos de um trem que deveriam ir em linha reta aqui, ó. Só que a dilatação, ele aqueceu demais, acabou dilatando e deformou aqui, né? Então a gente vai falar um pouco sobre dilatação térmica. Depois nós vamos falar de calor. Fisicamente, o que é calor, né? Aqui, nessa figurinha aqui, craque Neto está com calor, mas e na física? É a mesma coisa que a gente usa no nosso cotidiano, né? Já comentei ali alguns segundos atrás que não. Por último, a gente vai falar de primeira lei da termodinâmica. Está aqui uma pessoa ligeiramente menos importante, né, que o craque Neto. Esse aqui é o Joule. Então, a unidade de energia que você conhece desde a física 1 é dada em homenagem a esse sujeito aqui, que teve um papel importante na primeira lei da termodinâmica, que é nada mais, nada menos do que a conservação da energia aplicada para sistemas termodinâmicos. Então, essa unidade vai ser dividida em 4 vídeos, né? Esses vídeos vão ser principalmente esse de hoje e esse aqui de primeira lei termodinâmica. Eles serão um pouquinho mais extensos, mas a gente vai conseguir cobrir toda essa unidade em quatro vídeos. Então vamos começar o primeiro vídeo de hoje, que é sobre temperatura. Vamos começar com algumas definições. Então, como eu mencionei aqui nessa breve introdução que eu fiz, no nosso cotidiano, muitas vezes você usa temperatura e calor como sinônimos e isso não está correto. Então, exemplo, está aqui um dia de sol, a pessoa está até se refrescando, tomando água, e você poderia, aliás, não só você, como a própria pessoa, poderia falar algumas frases sobre esse dia aqui. Por exemplo, ela pode falar que está calor, ou ela pode falar que está quente. Ou ainda, alguém pode observar a cena e falar que a temperatura está muito alta, né? Aqui em Janaúba, por exemplo, tem dias que você fala, não, a temperatura hoje está 40 graus. O que você quer dizer? Você quer dizer que a temperatura está muito alta, está fora dos padrões ali normais do dia e tal. Mas vamos ver em relação à física o que significa cada coisa a partir de agora, tá? Só antes da gente começar a falar as coisas mais formalmente, tá aqui um outro exemplo. Ó. Isso aqui é ferro fundido a mais ou menos 1500 graus Celsius. Então, o que é certo falar sobre esse sistema aqui? É certo falar que a temperatura é alta? Ou é certo falar que ele está retendo muito calor? Como assim? Ou é certo falar os dois? As duas frases aqui estão corretas. Então, vamos começar com essas definições. Primeira é de temperatura. Temperatura, ela vai estar ligada ela vai ter uma característica microscópica. Ela vai estar ligada ao grau de agitação das moléculas, né, microscopicamente falando lá de um corpo. E aí você vai usar a temperatura para te falar se esse corpo está quente, a temperatura dele está elevada, ou se esse corpo está frio, a temperatura dele está baixa. Então, no nosso cotidiano, quando a gente fala está quente ou está frio, a gente está falando da temperatura de um objeto. Ou do dia. O dia está quente, o dia está frio. A gente quer dizer no nosso cotidiano que a temperatura desse dia está mais elevada do que o normal ou está mais baixa do que o normal. Então, está aqui o exemplo da energia cinética nas moléculas de um gás. Então, quando um gás está com temperatura muito alta, a energia cinética das moléculas dele vai estar alta, né? Vai estar elevada. Então, como eu citei ali anteriormente,
a grosso modo, a gente pode associar a temperatura ao grau de agitação das moléculas. Para um gás é bem fácil de imaginar isso aqui, para um sólido um pouco menos, mas você está vendo aqui nesse GIF o que seria a manifestação da temperatura nesse sólido. Ele agitando ali, as partículas dele agitando vibrando em torno de um ponto de equilíbrio. Temperatura mais alta tende a afastar mais as moléculas, temperatura mais baixa tende a agrupar mais as moléculas, mas elas estão sempre vibrando em torno de uma posição de equilíbrio, e essa amplitude de vibração vai ter a ver com a temperatura. Moléculas de um sólido ali vibrando com maior amplitude, temperatura mais alta, vibrando com menor amplitude, temperatura mais baixa. Mas isso aqui é cena dos próximos capítulos, né? A gente vai chegar a essa conclusão nos nossos próximos capítulos, quando a gente falar de teoria cinética dos gases, tá bom? Mas enfim, para a gente é válido a gente já olhar para a temperatura dessa maneira, para a gente poder definir, né, temperatura e calor com facilidade, para a gente poder separar essas coisas aqui no formalismo da física, né, da física básica. Calor, então aqui sempre vem essa definição de calor aqui, é a que você não está tão acostumado no seu dia a dia. Porque você fala assim, não, estou com calor. Parece que calor é uma coisa que você tem, mas não é. Calor é fluxo de energia, é energia em trânsito, é energia saindo de um corpo e chegando no outro. Então, quando você fala que você está com calor, o que você está sentindo? O seu corpo, ele está perdendo menos energia para o ambiente do que normalmente ele perde, certo? Então, para a gente falar melhor de calor, vamos olhar para esse sisteminha aqui, ó, dois corpos A e B, a uma temperatura maior do que o outro. Então, A está quente e B está frio, ou está a temperatura ambiente, né? Então, assim, você olha para essa figurinha aqui, a temperatura de A é claramente maior do que a temperatura de B. O que isso vai significar? Essa diferença de temperaturas vai ocasionar, representado aqui pelas setinhas, um fluxo de calor, um fluxo de energia. Calor é energia. Então, energia vai ir de A para B até que seja alcançado o equilíbrio térmico, ou até que as duas temperaturas sejam as mesmas, certo? Então, quando você coloca em contato um corpo quente com um corpo frio, vai fluir energia do corpo quente em direção ao corpo frio até que as duas temperaturas sejam iguais, ou até que seja atingido o equilíbrio térmico, certo? Então, por que isso acontece, né? É uma tendência do sistema se estabilizar dessa maneira. Aqui no corpo A, você tem moléculas vibrando com grande intensidade, eles vão transportar um pouquinho, né, por meio de choques ali, choques entre as moléculas, parte da energia vai sendo transferida para cá, e aí a amplitude de vibração dessas moléculas aqui, que era grande, começa a ser perdida e transmitida para cá. Então isso vai ocorrendo após um certo período de tempo. Você tem ali um equilíbrio entre essa transferência de energia, cessa o fluxo de calor e as duas temperaturas ficam iguais. Então, num dia a uma temperatura que você está acostumado, você está perdendo calor para o ambiente, porque aqui no Brasil, dias normais, vamos dizer, sim, que não são ditos muito quentes, nem muito frios, giram ali na casa de 23 graus Celsius. Seu corpo, que está a 36 graus Celsius, ele está sempre perdendo calor para o ambiente. Se o dia fica mais quente que de costume, em vez de você perder calor ali de 36, né, entre uma temperatura de 36 graus Celsius e uma temperatura de 23, o dia está muito quente, está 30, você está perdendo ali de 36 para 30. Então você não está perdendo tanto calor quanto você está acostumado a perder. Então você está, vamos dizer assim, você está ficando em você mais energia do que normalmente você está acostumado a reter. E aí você tem a sensação de calor. A sensação de frio é igualmente parecida, né? Você está ali a 36
e aí resolveu fazer 18 graus em um dia, você obviamente não está em Janaúba, né? Porque para fazer 18 graus, não tem como você estar em Janaúba, nenhum dia no ano faz 18 graus, né? Ou talvez entre toda a existência do planeta Terra, nenhum dia fez 18 graus em Janaúba. Mas se você não está em Janaúba, está em um lugar que faz 18 graus, ou que está com temperatura de 18 graus Celsius, você vai começar a perder mais energia do que você está acostumado, e aí você vai ter a sensação de frio. Então, calor e frio são sensações, né? Sensação de calor e sensação de frio no nosso corpo são em decorrências de mais ou menos fluxo de calor, fluxo de energia do que você está acostumado. Tudo bem? Como qualquer energia, qualquer tipo de energia, o calor é dado em joules e a letra que a gente vai usar para representar o calor é Q. Certinho? Então, essa é a definição de temperatura. A definição de calor, o livro ela vai dar ela só um pouco mais adiante, mas assim, para começar falando que temperatura e calor não são a mesma coisa, falar que é um e não falar o que é outro, a gente já fala o que é calor, a gente já discute o que é calor aqui de uma vez, depois a gente só repassa lá no nosso terceiro vídeo. Então agora, a lei zero da termodinâmica, ela recebeu esse nome porque ela foi escrita depois da primeira lei da termodinâmica e depois da segunda lei da termodinâmica. Mas ela é um conceito mais fundamental. Todo mundo já falava muito de temperatura lá no século XVIII, quando os trabalhos do Joule e de outros cientistas foram publicados, mas assim, sem uma definição formal. Então o pessoal percebeu que tinha uma coisa mais fundamental do que a primeira lei, do que a segunda lei, chamou de lei zero da termodinâmica. O que é isso? Suponha que você tem dois corpos A e B. Você vai ter vamos tomar um terceiro corpo, T, a gente coloca ele em contato com A e percebe que os dois atingiram o equilíbrio térmico. Os dois já estavam previamente em equilíbrio térmico. Tá bom? Você fez essa experiência aqui, equilíbrio térmico já de antemão entre A e T. Se eu tirar o T da vizinhança de A, colocar ele aqui na vizinhança de B, né, em contato com B, a gente diz contato térmico, né, que os dois podem começar a trocar calor, se esse for o caso. Só que a gente faz essa experiência aqui para o B também, e a gente percebe que não tem troca de calor, que T também está em equilíbrio térmico com B. Então, se T está em equilíbrio térmico com A e, ao mesmo tempo, em equilíbrio térmico com B, você conclui, sem precisar de fazer a experiência, que A está em equilíbrio térmico com B. Não precisa nem de você ir para o laboratório. Você tem A num ponto, viu que ele está em equilíbrio térmico com T. Você tem B num outro ponto mais afastado, levou T até B, viu que tem equilíbrio térmico. Você não precisa nem aproximar A de B para saber que eles não vão trocar calor, porque já estão em equilíbrio térmico. Tá? Isso pode parecer intuitivo, mas isso esconde uma situação importante. Ó. T pode ser um termômetro, se ele for calibrado de maneira adequada. Porque ele está fazendo esse papel aí de ir de um ponto a outro no espaço, entrar em equilíbrio térmico com algum corpo e você usar ele para determinar a temperatura daquele corpo. Então você diz que A e B estão à mesma temperatura, né? Porque se eles estão em equilíbrio térmico, eles estão à mesma temperatura, e diz ainda que T pode ser definido e calibrado como um termômetro. Agora, antes da gente tentar calibrar um termômetro, vamos falar um pouquinho sobre alguns termômetros conhecidos que a gente tem no nosso cotidiano. Esse aqui, o mais conhecido de todos, talvez, deve ser esse aqui, que é o termômetro de bulbo. Hoje ele já nem é mais tão comercializado assim, porque você tem mercúrio aqui no bulbo, e o mercúrio é um material perigoso em contato com a pele, ele pode causar alguns danos e tal. Então, por motivos de segurança, ele nem é tão fabricado assim mais. Mas o que acontece aqui?
quando o seu corpo, né, porque ele é um termômetro usado normalmente para medir a nossa temperatura, né, você coloca ele lá debaixo do braço e aí esse termômetro vai entrar em equilíbrio térmico com você. E aí, quando ele entra em equilíbrio térmico com você, significa que ele dilatou o mercúrio aqui, ó, e levou ele aqui para cima e marca a sua temperatura nessa escala pela dilatação do mercúrio. É usado mercúrio porque um simples aumento, um aumento pequeno de temperatura já é suficiente para mostrar uma dilatação bem pronunciada ali, para a gente poder ver na escala, né, na escala aqui do nosso termômetro, a partir do momento que ele é calibrado, né? Temos também aqui a lâmina bimetálica, ó. Você vê a lâmina bimetálica aqui no centro. Ela é uma lâmina feita de dois materiais diferentes. Quando você aquece os dois materiais, eles não vão aquecer da mesma maneira, eles vão ter propriedades diferentes ali, as moléculas de cada um deles vão ser diferentes, e essa lâmina vai tender a envergar, porque um material sempre vai dilatar mais do que o outro, né? Pressupondo que sejam materiais diferentes e do mesmo comprimento. Então nós vamos ver isso no próximo vídeo, né? Eles vão dilatar de maneira diferente e vão mexer essa agulhinha aqui. Você calibra o termômetro e consegue medir a temperatura aqui. Esse em particular aqui está marcando tanto Fahrenheit quanto Celsius aqui, ó, na escala, essas duas escalas aqui. Esse aqui é um termômetro que está sendo muito utilizado na época agora da pandemia, né? Porque você consegue medir a temperatura de uma pessoa à distância, né? E aí ele está sendo usado para o controle das pessoas em ambientes igual supermercados e outros ambientes em que há tendência de aglomeração, né? Que sempre é prejudicial, mas principalmente se não for de maneira controlada. Portanto, tem sido muito usado nessa situação de pandemia. Como que ele funciona? Por radiação, né? O seu corpo emite radiação, ondas eletromagnéticas associadas à sua temperatura. Ele faz a leitura baseado nas ondas eletromagnéticas que o seu corpo está emitindo por ter temperatura. Então, o que mais? Um outro aqui, o termômetro de resistência, esse aqui é muito utilizado em culinária. Para você espetar uma carne que você não quer que passe de uma determinada temperatura, ou para você medir a temperatura da água fervente, porque, por exemplo, alguns tipos de café são melhores se você não usar água fervente, se você usar água ali a 90 graus Celsius, mas aí como saber que a água está a 90? Você põe um termômetro desse aqui, ele tem uma resistência elétrica dentro dele que vai variar conforme a temperatura e vai te informar essa temperatura aqui nesse visorzinho digital. Então são exemplos de termômetros que a gente usa no nosso cotidiano para caracterizar essa grandeza física, a temperatura de um objeto, que aqui em física a gente usa T para grandeza, e agora a gente vai dizer o que a gente usa para as unidades, né? Então, como construir uma escala para medir temperatura, né? Como medir temperaturas e construir uma escala. A primeira que a gente vai estudar não foi a primeira que foi feita, mas a que a gente mais usa, né? Que é a escala Celsius. Então, antes, para a gente definir uma escala, você escolhe 2 pontos arbitrariamente, atribui números àqueles pontos e, por consequência, você vai estar atribuindo um número de divisões entre 2 pontos. Né? Então, o que fez Anders Celsius, que foi um físico e astrônomo sueco? O que ele fez? Em cerca de 1743. Ele fez o seguinte, ele falou, o ponto de fusão do gelo, eu vou chamar ele de 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição da água, eu vou chamar ele de 100 graus Celsius. Bem razoável, né? Portanto, essa escala Celsius, durante muito tempo, ela foi chamada de centígrada, né? A gente falava 50 graus centígrados. Isso era usado até pouco tempo atrás, porque eram 100 graus entre ponto de ebulição da água e ponto de fusão do gelo, sem unidades, naturalmente, aqui. Então, Celsius definiu 2 pontos, bem razoável, 0, 100, e aí você
com algumas experiências, percebe que a variação da temperatura, né, ela ocorre de uma maneira, por exemplo, se você for utilizar um fluido para calibrar esse termômetro, e aí você explora a relação entre a altura da coluna de fluido e temperatura, que é linear. Então, esses dois pontos aqui se tornam suficientes para você calibrar o termômetro e montar a escala Celsius. O que fez alguns anos antes o Fahrenheit? Ele pensou de maneira diferente. Enquanto o Celsius observou duas situações ali na água, né, e chamou o ponto de ebulição de 100, o ponto de fusão de 0, o Fahrenheit pensou mais ou menos o seguinte: ele falou, não, eu quero fazer aqui no laboratório, né, eu vou fabricar aqui em laboratório uma solução que eu consiga manter ela a menor temperatura possível, a menor temperatura que eu conseguir. Então ele pegou gelo e uma solução salina e conseguia manter ela a uma certa temperatura que ele chamou de 0 graus Fahrenheit. Então, o 0 Fahrenheit é o ponto de fusão de uma solução salina. Então, essa solução salina que o Fahrenheit fez em laboratório, ele percebeu que ela tinha lá um certo ponto de fusão que ele chamou de 0. E aí, ele pensou também, o que eu posso fabricar em laboratório, o que eu posso medir em laboratório que conhecidamente tem uma temperatura notável, vamos dizer assim. Aí ele chamou de 90 graus Fahrenheit a temperatura do corpo humano. Mais tarde isso foi ajustado para 96, né, depois que a escala foi estudada um pouco mais, e aí foi comparada com Celsius e tal. Mais tarde percebeu-se que não era 90 certinho, 96, e mais tarde ainda, quando os instrumentos se tornaram mais precisos, temperatura do corpo humano em Fahrenheit, do jeito que a gente fala 36 graus Celsius para a temperatura do corpo humano, em Fahrenheit é usado hoje 98 graus Fahrenheit para a temperatura do corpo humano. Tá? Alguns experimentos posteriores detectaram o seguinte: ô Fahrenheit, na sua escala eu tenho 180 unidades entre o ponto de ebulição da água e o ponto de fusão do gelo. Então, esses dois pontos aqui, não é que o Fahrenheit pegou e falou assim, não, eu vou chamar a fusão do gelo de 32 e eu vou chamar a ebulição da água de 212. Parece nem um pouco razoável. Ele foi para outro caminho. Ele preferiu usar ali água, solução salina, a solução salina, o ponto de fusão da solução salina, comparar isso com o corpo humano, e isso gerou 180 unidades entre a ebulição da água e o ponto de fusão do gelo. Então essa escala Fahrenheit, usada até hoje, principalmente nos Estados Unidos. Tá? Se eu não estou enganado, na Austrália e em alguns outros países de colonização britânica, o pessoal ainda usa o Fahrenheit, mas sem sombra de dúvidas nos Estados Unidos. Lá eles nem conhecer Celsius, nos Estados Unidos nem saber que existe Celsius os caras sabem. Na Inglaterra usava o Fahrenheit até no século XX, começou ainda com, se eu não estou enganado, começou com os britânicos usando o Fahrenheit, depois eles mudaram para o Celsius. Então, dessa forma, como que você faz essa difícil conversão de uma coisa para outra? 100 unidades de graus Celsius equivalem a 180 unidades de graus Fahrenheit, como a gente viu nesse raciocínio ali anterior. E aí, isso te leva à dedução que 1 grau Fahrenheit são 5 nonos de graus Celsius, e a conversão de uma para outra, se você tiver a temperatura em Celsius, por exemplo, 36 graus Celsius, você faz 9/5 de 36 mais 32, e você vai chegar lá pertinho de 98. O contrário, se eu tiver a temperatura em Fahrenheit, eu subtraio 32, multiplico por 5 nonos, e eu vou ter a temperatura em Celsius. Esses são os fatores de conversão entre as duas escalas.
Agora, para chegar no nosso objetivo, que é calibrar um termômetro, na escala Celsius eu já até mencionei a calibração de um termômetro via escala Celsius e tal. Só que um instrumento que foi bastante utilizado para calibrar termômetros ali em torno do século XVIII, por ali, é o chamado termômetro de gás a volume constante. E experiências usando esse tipo de termômetro ajudaram os cientistas da época a desenvolver, a definir a escala Kelvin, que é uma escala absoluta de temperaturas. Então, por isso é comum a gente, assim, os livros de física usarem o termômetro de gás a volume constante para falar de calibração de termômetro e também da escala Kelvin. Então, esse aqui seria o termômetro de gás a volume constante. O gás a volume constante está aqui encerrado dentro desse volume. Eu tenho um termômetro marcando a temperatura dele e eu tenho um medidor de pressão, um manômetro aqui, marcando a pressão do gás. Tem aqui um bico de Bunsen que pode ir aumentando a temperatura dele progressivamente. Esse gás vai tender a expandir e a pressão dele vai aumentar progressivamente também. E você faz algumas experiências e vê que a relação entre pressão e temperatura é linear. Bom, quais os passos que a gente poderia fazer para calibrar um termômetro? Antes, como eu falei, vai aparecer no meio aqui a escala Kelvin. Para calibrar um termômetro, você precisa ter a reta, que traduz ali a linearidade entre a pressão e a temperatura. Então, como eu tinha falado lá, com 2 pontos na escala Celsius ou com 2 pontos na escala Fahrenheit e com essa retinha aqui, você consegue calibrar um termômetro. Por que a gente mistura isso com a escala Kelvin? A escala Kelvin vai deixar a gente calibrar termômetros com apenas um ponto, porque ela é uma escala absoluta de temperatura. A gente vai seguir esse raciocínio agora. Então, eu tenho aqui um gás. Um gás precisa ser um gás específico? Não. Qualquer tipo de gás vai ter esse comportamento aqui, só que aqui tem um detalhe. Chega um determinado ponto aqui de temperatura, Essa temperatura aqui está em Celsius. Então aqui, estou no 0 graus Celsius, a fusão do gelo está aqui. Eu vou diminuindo a temperatura, vai chegar num ponto que a pressão ela vai chegar ali no mínimo. Eu não vou mais conseguir diminuir muito a pressão. E aí meu experimento aqui ele vai ter um certo limite, até um certo ponto, onde não é possível para mim diminuir tanto a pressão. Eu poderia ir diminuindo a quantidade de gás. Eu diminuo a quantidade de gás e aí eu conseguiria diminuir bastante a pressão aqui e realmente continuar formando, entre aspas, vamos dizer assim, a minha reta aqui à medida que eu vou diminuindo a pressão e a temperatura do gás vai caindo, ou que eu vou diminuindo a temperatura e, por consequência, a pressão do gás vai caindo. Mas você teria esse impasse, O que seria pressão zero? Pressão zero é vácuo, Não tem molécula nenhuma. Então, você não poderia ter gás na câmara para chegar a uma pressão zero. Então, a partir de um certo ponto, seu experimento ele tem um certo limite. Você não consegue mais diminuir a pressão e você precisa extrapolar essa reta aqui, O que é extrapolar? Eu já vim aqui numa reta bonitinha, eu parei nesse ponto, eu continuo minha reta aqui e vejo onde que ela atinge a temperatura aqui em Celsius. Extrapolando essa reta, eu chego em menos 273,15 graus Celsius. Para o ponto em que a pressão seria zero. Pressão zero seria um estado em que você tem ali uma substância qualquer e você não tem nenhuma molécula dela vibrando. Então isso foi chamado de zero Kelvin, de temperatura
ou de zero absoluto, né? Você teria uma ausência completa de movimento dos átomos àquela temperatura. Só que, de novo, isso é uma extrapolação. Você não consegue fazer a experiência, você não consegue atingir o zero absoluto em laboratório. O zero absoluto é um limite inferior para temperaturas. Na física, de vez em quando, a gente tem esses limites, né? A velocidade da luz é um limite superior para velocidades, ninguém consegue chegar, só a própria luz. A temperatura, o zero absoluto é um limite inferior de temperaturas. Tá? Em laboratório você consegue chegar muito próximo, mas nunca no dito zero absoluto. Outras peculiaridades desse experimento aqui. Se você fizer com algum outro tipo de gás, então vamos supor que você muda o gás. O caráter do experimento vai ter o mesmo? Completamente. Ó. Você vai mudar um pouquinho a inclinação, certo? Você vai mudar um pouquinho a inclinação por uma coisa que chama capacidade térmica, que a gente vai ver lá na frente. Gases diferentes vão ter capacidades térmicas diferentes, portanto você vai acabar mudando a inclinação para mais ou para menos se você trocar de gás, só que todos eles vão convergir para o chamado zero absoluto, menos 273,15 graus Celsius, se você conseguir estabelecer pressão igual a zero. Certo? Então, novamente, qualquer tipo de gás apresenta esse comportamento e tende para menos 273,5 graus Celsius, caso você vá diminuindo indefinidamente a sua temperatura. Certo? Portanto, o ponto de pressão nula foi determinado T igual a zero em uma escala absoluta, a escala Kelvin, né, atribuída, né, recebeu esse nome por conta do Lord Kelvin, que não se chamava Kelvin, se chamava William Thomson. E também ele não foi o único responsável, não, tá? Você tem uma série de experimentos. O Kelvin ele tirou certas conclusões a respeito de experimentos prévios realizados com o termômetro de gás a volume constante, né? Então, 0 Kelvin é dito menos 273,15 graus Celsius, e isso é chamado zero absoluto. Né? Isso quer dizer uma escala absoluta de temperaturas. É que o zero tem um significado. Zero significa ausência de temperatura, ausência de pressão, ausência de movimento ali. Então, para isso, e matematicamente é importante, né? Porque você vai notar que já que não tem zero, já que o zero absoluto não consegue ser alcançado, isso é uma boa coisa matematicamente falando, porque você vai ver que vai ter momentos, né, principalmente no próximo capítulo, em que a gente vai ter que usar divisões de temperatura, né? A gente vai ter que fazer cálculos onde a temperatura vai estar no denominador. E se a temperatura fosse zero, como que você faz? Não pode, você não pode dividir por zero. Então você tem sempre que passar para Kelvin. Então Kelvin é dito escala absoluta de temperatura, porque matematicamente ela começa no zero. Então aqui, a fusão do gelo na escala Kelvin vai se dar a 273 Kelvin. Notem que não tem o grauzinho, é simplesmente Kelvin K maiúsculo. A ebulição da água vai se dar a 373 Kelvin, portanto, você tem 100 unidades, o que é muito bom para você trabalhar com variação de temperaturas. Quando você fala que a temperatura variou de 1 Kelvin, é a mesma coisa do que você falar que variou de 1 grau Celsius, porque é temperatura final menos inicial. Se você fez essa final menos inicial e deu 1 em Celsius, você faz final menos inicial em Kelvin, vai dar 1 também. Então, quando você está falando de variação de temperatura, você não precisa nem usar transformação de unidades. Quando você está falando da temperatura em si, um ponto fixo lá de temperatura, aí você precisa de usar essa transformação aqui, a temperatura em Kelvin e a temperatura em Celsius, mais 273. Tudo bem? Então, a temperatura Kelvin permite, né, aqui a conversão para a escala Celsius, a temperatura em Kelvin, ela nos permite, né, a escala Kelvin
nos permite calibrar um termômetro usando só um ponto de referência, porque o outro já é o zero. Então, o 0 e 273,15 já é um ponto de referência, já é um dos pontos de referência. O outro é o ponto que você vai usar para calibrar o seu termômetro. Você vai fazer o seguinte: quando você usa a escala absoluta, você tem T diretamente proporcional a P. Aí, a temperatura ela é diretamente proporcional a P, porque na escala Kelvin você tem uma reta que está passando pela origem. E aí, se você fizer aqui, ó, T1 igual a CP1, T2 igual a CP2, você vai ter isso aqui, ó, dois pares, né, T e P, lá no gráfico. Então, para calibrar o termômetro, a única coisa que você precisa fazer é determinar com exatidão, com precisão, um ponto de referência. Que aí sua reta vai seguir entre esse ponto de referência até o 0 Kelvin e o seu termômetro vai ser, por consequência, calibrado com extrema precisão. O ponto de referência usado é o ponto triplo da água por questões de reprodutibilidade. Ele é um ponto, é uma temperatura, né, em que a água coexiste nas fases líquida, sólida e vapor. Essa temperatura em Celsius ela é de 0,01 graus Celsius e a reprodutibilidade de você obter em laboratório gelo, água e vapor coexistindo é muito alta. Então você tem com bastante precisão, você tem a dica ali que essa temperatura de 0,01 graus Celsius está sendo atingida na hora que você vê as três fases coexistindo. Está aqui um termômetro de gás a volume constante utilizando esse recipiente aqui com água, gelo e vapor coexistindo. Essa substância é a água que está no ponto triplo e aqui você tem o gás aqui dentro, aqui você está medindo a pressão do gás, aqui você sabe que a temperatura é a temperatura do ponto triplo da água e aí, usando aquela relação que a gente, T1 sobre T2 igual a P1 sobre P2, você tem aqui 273,16 Kelvin, que é a temperatura do ponto triplo, e você precisa só de medir essa pressão aqui para calibrar o termômetro, para ter o outro ponto para você calibrar o termômetro, porque esse ponto triplo aqui, ele vai variar, a pressão do ponto triplo, ela vai variar com o gás usado no termômetro, né? Então, dependendo do gás que você coloca aqui, você vai ter uma leitura diferente aqui para a pressão do ponto triplo da água. Então, você lendo aqui o ponto triplo, você tem aqui uma relação entre pressão e temperatura, que define uma reta passando pela origem com esse coeficiente angular aqui, e, portanto, te deixa calibrar um termômetro com bastante precisão. E você usou só um par, temperatura e pressão. O outro foi 0 e menos 273,15 graus Celsius. Ok? Um pontinho só, você calibrou seu termômetro. Então tá aí. Essas foram as noções principais quando a gente fala de temperatura. Calor ainda não, né? Então, para iniciar com algumas definições sobre temperatura, no próximo vídeo a gente vai falar de dilatação e vai usar algumas equações matemáticas para descrever a dilatação. E vamos aproveitar para mostrar situações cotidianas em que a dilatação estraga coisas igual ela estragou esse trilho aqui, e aí fica muito perigoso, né? Se o cara vem de trem aqui e está desavisado, vai descarrilhar esse negócio aqui. Do mesmo jeito, se você não prevê a dilatação de uma estrutura, de uma construção civil qualquer, tipo uma ponte, um prédio, se você não prevê dilatações das estruturas, isso pode ser muito prejudicial. Pode ter até o colapso da estrutura por conta de uma falha em você considerar a dilatação com as diferentes temperaturas que essa construção vai ser submetida. Então esse aí vai ser o nosso tópico de discussão do próximo vídeo. Até lá então, valeu!